pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu sou Cleverson Delvecchi e a gente vai para mais uma aula da hematologia, o estudo do sangue. Se eu te ajudar de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve aí no canal. Hoje vamos entrar ali no assunto referente à eritropoiese. O que é isso, eritropoiese? Eritropoiese é o processo de formação dos eritrócitos, as nossas hemácias. É aquela célula mesmo que vai estar levando o oxigênio para os nossos tecidos. Então vamos entender como ela é formada. Primeiro, aonde ocorre a formação das células sanguíneas? Basicamente, lá na medula óssea vermelha. A medula óssea vermelha, ela apresenta uma célula muito poderosa. Não se esquece disso. Uma célula chamada pluripotente. Essa célula é tão poderosa que ela pode virar o que ela quiser. Só que, vamos ver mais à frente, que existem fatores que determinam ela a virar aquilo que ela deve se tornar. Nós vamos entender mais à frente isso. Mas, de início, entenda isso. Na medula óssea vermelha, eu tenho uma célula pluripotente. E essa célula pluripotente, ela pode ir por dois caminhos, dar origem por dois caminhos. Essa célula pluripotente pode se tornar uma célula mieloide comum ou uma célula linfóide comum. Agora, essas células linfóides comuns não nos interessam na aula de hoje. Por quê? Porque ela vai dar origem aos linfócitos T, linfócitos B e etc. Então, hoje não entra aqui. Hoje vamos falar da eritropoiese, a origem das hemácias. Então, nos interessa só a mieloide comum. Então, retornando ao que falamos, na medula óssea temos as células pluripotentes. Essa célula pluripotente vai dar origem à célula mieloide comum. Essa célula mieloide comum, por si, vai dar origem a outra célula, o proeritroblasto. Esse proeritroblasto vai dar origem a outra célula, o eritroblasto basófilo. E esse eritroblasto basófilo vai dar origem a um eritroblasto policromático. E o eritroblasto policromático dará origem a outra célula ainda, que será o eritroblasto ortocrômico. E, por fim, o eritroblasto ortocrômico dará origem aos reticulócitos e, finalmente, os reticulócitos darão origem às nossas hemácias, os nossos eritrócitos. Então, é um processo que vai ocorrendo durante esses nomes que falamos, e nós vamos ver hoje isso, que vão tornar a formação possível dessa hemácia, que é capaz de carregar esse oxigênio e gases para todo o nosso corpo. Então, já indo ao que interessa, começando pela polieritroblasto. Então, o primeiro processo após a formação da célula mieloide comum será o proeritroblasto. Esse proeritroblasto vai ser uma célula bem grande. A gente vai ver a imagem dela daqui a pouquinho, a gente vai ver que ela é relativamente grande, cerca de 22 a 28 micrômetros. Ela vai apresentar um núcleo ovalado ao centro e apresenta também o seu citoplasma basófilo. Ela vai se colorir com substâncias básicas. Além disso, ela vai apresentar um ou dois nucléolos. E um ponto interessante é que ela apresenta algumas organelas, como mitocôndrias, como também centríolos e complexo de Golgi para o seu funcionamento adequado. Outro ponto também é que ela começa já uma leve síntese de hemoglobina, porém bem pouquinho ali, vai produzir algumas moléculas de hemoglobina, porém nada acentuado, pela presença do RNA mensageiro. Então vai estar ali uma pequena síntese de hemoglobina. Bem leve, não esqueça disso. Então, eu tenho uma célula relativamente grande. Olha aí, ó, o nosso proeritroblasto. É uma célula relativamente grande com o citoplasma basófilo. Lembre-se disso. Agora, esse proeritroblasto vai se transformar em quem? O eritroblasto basófilo. E o eritroblasto basófilo, uma diferença que agora já começa a acontecer, é que a célula vai diminuindo. A célula vai ficando cada vez menor. E
o seu material genético vai se condensando. Por exemplo, nesse eritroblasto basófilo, eu já não consigo ver visivelmente os nucléolos. Eu já não consigo identificar os nucléolos. Então, do meu proeritroblasto, eu viro um eritroblasto basófilo e esse eritroblasto basófilo será menor que a célula anterior. E eu não consigo ver quem? Os meus nucléolos. Agora, do meu eritroblasto basófilo, eu vou virar um eritroblasto policromático. Esse eritroblasto policromático, ele vai se apresentar com uma característica diferenciada. Ela vai ser uma célula menor ainda. Olha só, percebe só. Essas, com o decorrer do tempo, ou seja, a transformação até virar um eritrócito, as células só vão diminuindo. E o material genético vai cada vez mais condensando. As cromatinas, por exemplo, desse eritroblasto que é policromático, ele vai estar mais condensado ainda. E o citoplasma agora vai se colorir de forma acidófila, pela eosina. Então, lembre-se, eu vou cada vez diminuindo a célula e vou condensando o material genético e eu vou aumentando a produção de hemoglobina. Olha só, então aqui nesse eritroblasto que é policromático, eu já começo a produzir mais quantidades da presença da hemoglobina. Agora, do meu eritrócito policromático, eu vou me transformar em quem? Eritroblasto, que vai ser o ortocrômico. Então, o eritroblasto policromático se transforma em eritroblasto ortocrômico. E quais as características dessa célula ortocrômica? Basicamente, ela vai ser uma célula menor ainda que a anterior, cerca de 8 a 10 micrômetros. E uma característica é que o material genético aqui realmente vai estar bem condensado. Impossível ver os nucléolos aqui. Eu ainda apresento algumas mitocôndrias para o metabolismo dessa célula. Eu também, agora uma característica que não podemos esquecer é que nessa fase já não ocorre mitose. Ou seja, essa célula já não é capaz de se multiplicar, se dividir. Então, não existe mitose no eritroblasto ortocrômico. Então, no eritroblasto ortocrômico, o que acontece é que ainda existe bastante RNA mensageiro e também polirribossomos que estarão relacionados diretamente na produção da hemoglobina. E a gente vai ver que conforme vai chegando a formação, vai evoluindo até a formação das hemácias, a gente percebe que existe cada vez mais produção e a formação da hemoglobina. Agora, uma coisa muito interessante que ocorre nesse processo é que existe a expulsão do núcleo. Exatamente isso. Quando ocorre a expulsão desse núcleo, ou seja, a célula se torna anucleada, eu passo de eritroblasto ortocrômico para reticulócitos. Aí, reticulócito já é outra coisa, já é outra célula que já é parecidíssima com a hemácia. É quase uma hemácia, só que imatura, um pouco maior, mais arredondada. Então, quando eu expulso o núcleo, eu passo de eritroblasto ortocrômico para reticulócito. E o reticulócito, quais as características? Ele ainda vai apresentar algumas mitocôndrias, ainda existe resquícios de RNA mensageiro que vai estar ali relacionado com a produção da hemoglobina. Cada vez mais hemoglobina eu tenho nessa célula. E também, o que vai acontecer? Eu vou evoluindo, eu vou produzindo mais hemoglobina. E a gente vai ver daqui a pouco a função dessa hemoglobina. Então, os reticulócitos, eles ainda têm RNA mensageiro, ainda têm polirribossomos, mitocôndrias, e eles podem sair da medula óssea pouco depois de se tornarem reticulócitos, e vai circular de certa forma nesse sangue. Agora, quando ele evolui para uma hemácia, ele perde as mitocôndrias, já não tenho mais RNA mensageiro, e eu só vou ter ali dentro dessa hemácia apenas a hemoglobina e os gases que essa hemoglobina vai estar ali transportando.
Essa hemoglobina que é uma estrutura quaternária, com suas subunidades alfa e beta, suas duas alfa e duas beta. E ela apresenta a ferroprotoporfirina, que é exatamente nesse ferro que vai se ligar ao oxigênio que vai ser transportado em nosso corpo. Então a hemoglobina é fundamental para o transporte do oxigênio. Agora, essa hemácia a gente tem que saber que ela, diferente do reticulócito, ela vai ser bicôncava. Ela não vai ser arredondada. E qual a função de ter esse formato bicôncavo? É exatamente por quê? Porque como ela é bicôncava, quando chegar em locais muito estreitos, muito difícil de passar, ela consegue se deformar e se adequar para passar nesses locais muito difíceis. Locais como os capilares, por exemplo, que são bem estreitos. Então a hemácia tem essa facilidade de se deformar pelo seu formato bicôncavo. E claro, seria essa a principal característica, que é a presença da hemoglobina com a ferroprotoporfirina, que vai se ligar o oxigênio e vai transportar ele por todo o nosso tecido. Então, pessoal, com isso fizemos mais um resuminho referente à hematologia. Se eu te ajudei de alguma forma, deixe seu joinha e se inscreve no canal. Valeu?